O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Boa noite. Estamos começando a reapresentação do programa O Mundo na Guaíba. 11 de janeiro de 2026. Este programa tem um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Consultorias, networking e muitos benefícios gratuitos para crescer em 2026 sem aumentar custos da sua empresa. Associe-se cindylojaspoa.com.br. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar como foi o ataque que resultou na captura de Maduro. A doutrina Monroe está de volta ao hemisfério. Os confrontos verbais de Trump com o colombiano Gustavo Petro. Vamos falar com Caracas, com o professor e empresário Gregório Paluzzi, e os interesses americanos e o plano para conduzir a Venezuela. O mundo foi surpreendido na madrugada do sábado que passou com o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, com a captura do ditador Nicolás Maduro e de sua mulher. O fato logo foi festejado interna e externamente no país. Internamente por aqueles que votaram em Edmundo González Urrutia para presidente e se sentiram roubados na eleição pelo regime de Maduro. Externamente por aquele contingente significativo de venezuelanos que teve que deixar o país para sobreviver. O número de refugiados que se estima em 8 milhões de pessoas. Externamente, também comemorar o mundo afora aqueles defensores de um sistema democrático e que também perceberam que o resultado da eleição foi fraudulento. Afinal, o governo nunca conseguiu mostrar as atas da eleição. O regime vigente se tornou uma anomalia na região. A derrubada do sistema sempre foi ansiada por todos esses setores que eram contra o regime. Agora, o que se esperava é que o regime viesse a cair em decorrência de movimentos internos do país, mas não por uma interferência externa. Ainda mais nas condições em que esta foi realizada. Claro que esta interferência não foi uma surpresa, pois na medida em que Donald Trump mobilizou para a costa venezuelana uma frota de navios e aviões de guerra, composta ainda por submarino e o maior porta-aviões do mundo, além de 15 mil militares, era de se esperar que uma intervenção viesse a acontecer. A fulminante ação militar norte-americana nos é explicada pelo canal Águias de Aço. Por que os sistemas antiaéreos da Venezuela não reagiram?
E por que os caças venezuelanos não decolaram e nem mesmo os vulneráveis helicópteros foram engajados? Bom, partindo da premissa de que não houve nenhuma resposta antiaérea, esse episódio aponta para ataques iniciais direcionados, além do uso de guerra eletrônica e um colapso da cadeia de comando e controle, um dos cenários mais críticos em qualquer sistema de defesa aérea integrada. Primeiro, devemos ressaltar que a defesa aérea é um sistema integrado. A Venezuela opera sistemas relevantes como o S-300 e o Buk M2, além de possuir radares de vigilância de médio e longo alcance e milhares de sistemas antiaéreos portáteis. No entanto, esses meios dependem de integração, que por sua vez é possível com centros de comando e controle ativos, além da comunicação contínua e de uma cadeia de comando e controle funcional. E sem esses elementos, os sistemas antiaéreos podem até permanecer fisicamente intactos, porém operacionalmente inertes. Em operações aéreas modernas, a prioridade inicial absoluta não é nem destruir os lançadores de mísseis, mas sim neutralizar o cérebro da defesa e os radares. E além dos ataques aéreos direcionados, isso pode ocorrer por guerra eletrônica, além de ataques cibernéticos e a inutilização de nós de comunicação e a paralisação ou eliminação da liderança responsável por autorizar os ataques. E no caso do ataque da última noite, os Estados Unidos visaram as principais bases militares e quartéis generais, ao mesmo tempo em que atacaram sistemas antiaéreos, supostamente com caças furtivos F-35 e jatos de guerra eletrônica EA-18 Growler, o que permitiu a fácil infiltração com helicópteros, transportando os militares de operações especiais que capturaram Maduro. E já a falta de caças venezuelanos certamente ocorreu tanto pelos ataques iniciais, que também visaram aeródromos e bases aéreas e podem ter inutilizado pistas e aeronaves, quanto pela eliminação da cadeia de comando e controle, já que decolar sem consciência situacional e sem comandos claros seria um ato de alto risco. E mesmo com a Venezuela contando com milhares de sistemas antiaéreos portáteis, que são ideais para engajar helicópteros, a clara falta de reação pode indicar um sinal crítico de falha de defesa de ponto e uma completa falta de coordenação entre a defesa estratégica e unidades locais, o que certamente foi agravado também pela eliminação da cadeia de comando e controle. O problema é que a ação de Trump não encontra respaldo no direito internacional. Da mesma forma como é condenada a invasão da Ucrânia pela Rússia, tem-se que condenar esta invasão. A condenação se dá porque Trump não tem um mandado da ONU para fazer esse tipo de intervenção, como os Estados Unidos tiveram em 1991 para comandar uma força internacional para tirar do Kuwait as forças invasoras do iraquiano Saddam Hussein. Trump tampouco obteve uma autorização do próprio parlamento americano para tal intervenção, conforme fora autorizada em 1991. Porém, o histórico de intervenções norte-americanas sem mandado das Nações Unidas não é novidade. Basta lembrar que em 2003, George W. Bush atacou o Iraque em nome de armas de destruição em massa que nunca existiram. Um estudo da ONU e do Ministério da Saúde do Iraque de 2004 estima entre 100 mil e 150 mil o número de mortos em decorrência da guerra. Ou seja, Bush praticou ali crime contra a humanidade, mas nunca foi responsabilizado por isso. Agora tem-se esta ação de Trump, cujo desenrolar ainda está muito obscuro. Porém, alguns fatos chamam a atenção, e o principal deles é a captura de Nicolás Maduro e sua mulher. Para que isso viesse a acontecer, era fundamental algum apoio no entorno de Maduro, principalmente dos militares. E isto pode ser possível porque, mesmo em meio às primeiras e desencontradas informações, já surgiu o boato de que, sob o novo governo, haveria uma anistia para os militares.
Há informações também de que a vice-presidente, Delcy Rodrigues, que acabou assumindo a presidência, seria conivente com a ação dos Estados Unidos para capturar Maduro. O assunto da deposição de Maduro foi de imediato para debate na ONU. A Colômbia, que ocupa um assento rotativo no Conselho de Segurança, convocou uma reunião de emergência para discutir medidas a adotar. Doce ilusão. Sabe-se que nada passa naquele conselho que tem a contestação de um dos 5 privilegiados que detém o poder de veto: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Assim aconteceu várias vezes nos últimos tempos com relação às condenações à Rússia pela invasão da Ucrânia. Assim é que o que salta à vista é que o mundo é dos poderosos. Trump já deixou Putin tomar conta da Ucrânia, na certeza de que ele irá chiar, mas não irá fazer nada com relação à sua atuação na Venezuela. E com isto, a China vai se sentindo cada vez mais à vontade para sua determinação de tomar conta de Taiwan. Assim, o poder da lei vai sendo suplantado gradativamente pelo poder das armas. A seguir, a doutrina Monroe está de volta ao hemisfério. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Um dos pontos em permanente análise desde a invasão dos Estados Unidos à Venezuela na madrugada de sábado que passou diz respeito aos interesses norte-americanos no país. A propósito disso, Camila Veras Mota, da BBC Brasil, faz uma análise e colhe depoimentos. O anúncio de Donald Trump de que os Estados Unidos assumiriam o governo da Venezuela depois da invasão ao país e da captura do presidente Nicolás Maduro surpreendeu o mundo. We're going to run the country until such time. Vamos governar o país até que seja possível fazer uma transição segura, adequada e criteriosa. Proper and judicious. Diante da escalada de tensão entre os dois países nos últimos meses, muitos analistas não descartavam uma invasão por terra dos Estados Unidos à Venezuela, como de fato aconteceu na madrugada de 3 de janeiro de 2026.
Mas a decisão americana de ficar no país e, mais que isso, de tomar o controle da indústria do petróleo da Venezuela não estava no radar de quem acompanhava de perto o assunto. Quais as razões por trás da invasão dos Estados Unidos à Venezuela e quais os riscos de uma tomada de poder pelos americanos no país? Vamos começar pelos motivos. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, citou pelo menos 3. Deadly serious about stopping the flow of drugs and poison to our people. Estamos determinados a interromper o fluxo de drogas e venenos que chegam ao nosso povo, determinados a recuperar o petróleo que nos foi roubado e determinados a restabelecer a dissuasão e a dominância americana no Ocidente. And deadly serious about reestablishing American deterrence and dominance in the Western Hemisphere. 3 pontos que também foram ressaltados por Trump na fala dele. A questão das drogas, o papel que a Venezuela desempenharia no comércio de drogas que abastece os Estados Unidos e o suposto envolvimento de Maduro e seu entorno nessa atividade tem sido o principal argumento jurídico usado pela gestão Trump para justificar a escalada militar na região do Caribe nos últimos meses, com ataques a embarcações que supostamente transportavam drogas. É um ponto importante da retórica que levou à invasão da Venezuela. A questão da influência americana sobre o hemisfério ocidental e, mais especificamente, sobre a América Latina também era um ponto em que o discurso de Trump vinha batendo recentemente. Um documento bem importante, a Estratégia de Segurança Nacional, divulgada pelo governo há algumas semanas, causou um alvoroço com uma referência à doutrina Monroe, um plano americano do século XIX, traduzida na ideia de que a América Latina deveria ser o quintal dos Estados Unidos, funcionando sob a lógica dos interesses americanos. Jane Nelson, ex-subsecretária de Defesa dos Estados Unidos. A América Latina e o Caribe foram muito presentes e centrais durante o governo Reagan, né, durante o auge, digamos, do presidente Trump, em quando ele tinha os seus 40 anos, estava em Nova York, então para ele, aquele momento muito formador da visão de mundo dele, a América Latina era central, então ele está trazendo aquele momento de volta para hoje, numa situação muito diferente. A gente vai falar sobre como a situação é diferente daqui a pouco. Mas antes vamos explorar o terceiro ponto, o petróleo, que era um elemento que muita gente apontava que também poderia fazer parte da agenda americana na crise da Venezuela, mas talvez não na escala em que tem se revelado. Trump falou que os Estados Unidos passariam a controlar a infraestrutura petroleira da Venezuela, que seria gerida por empresas americanas e que os Estados Unidos passariam a vender petróleo venezuelano a outros países. A ex-subsecretária de Defesa dos Estados Unidos, Jana Nelson, com quem eu conversei, não achava que a indústria petroleira venezuelana era um elemento central da movimentação americana em torno da Venezuela, pelo fato de que há muito tempo ela estava mal das pernas. A indústria de petróleo da Venezuela foi destruída depois de mais de 15 anos, 20 anos. Todos os 3 processos de extração, de refinamento e de distribuição estão em apuros. Não é algo que simplesmente de um dia para o outro consegue se resolver. Ela coloca ainda outras razões que vão além do discurso oficial e, na avaliação dela, também ajudam a explicar o que aconteceu. Uma seria de ordem prática, a questão migratória, de barrar a saída de venezuelanos rumo aos Estados Unidos. E outra, política. E aí ela cita a influência do secretário de Estado, Marco Rubio, e de outras figuras que têm suas bases eleitorais latinos que gostariam de ver uma mudança de regime na Venezuela. No fim das contas, vários membros da administração Trump são pessoas que vêm da Flórida. O próprio presidente Trump passa muito tempo na Flórida. Trump tem pela frente logo mais as chamadas eleições de meio de mandato, eleições legislativas, e está com a popularidade em queda. Nesse sentido, a invasão à Venezuela, na avaliação da especialista, vem com um risco interno para Trump, que se elegeu com um discurso crítico em relação ao envolvimento dos Estados Unidos em guerras. Ela diz que parte importante do eleitorado dele e do movimento MAGA não está interessada no envolvimento do país em mudanças de regime pelo mundo. E falando nos riscos, vamos olhar para a Venezuela. Quais os riscos de uma entrada e permanência dos Estados Unidos no país? Trump falou que a vice Delcy Rodrigues estava disposta a trabalhar com os Estados Unidos, mas horas depois ela disse em coletiva de imprensa que Maduro era o único presidente e que a Venezuela estaria pronta para se defender. Os analistas têm sido enfáticos de que o poderio militar da Venezuela é mínimo em comparação com o americano.
Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm um histórico de invasões desastrosas no passado recente, com o Afeganistão em 2001 e o Iraque em 2003, e de invasões na América Latina décadas atrás, que deixaram um sentimento forte de anti-americanismo na região, como destacou o ex-embaixador americano John Feely em entrevista recente à BBC Brasil. A ex-subsecretária de Defesa Jana Nelson questiona a real capacidade que os Estados Unidos têm de governar a Venezuela nesse momento. E aí, voltando aos anos 80, o cenário é muito diferente da última vez que os Estados Unidos invadiram um país da América Latina e tiraram o líder do poder, no caso, o presidente do Panamá, em 1989. A Venezuela é um país 3 vezes maior tamanho, tanto geograficamente quanto em população. Tem 20 anos de desinstitucionalização do governo. Não tem um governo que funcione. Embora tenha tido um aumento militar muito grande no Caribe, a gente ainda não tem pessoas, indivíduos suficientes para poder invadir a Venezuela, como a gente tinha no caso do Panamá. Então a situação é muito mais grave. Ainda há muitas perguntas sem resposta e pontos que devem ficar mais claros só nos próximos dias e semanas. Apesar de pontos obscuros, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, deixou claro quais os interesses dos Estados Unidos: cortar o fluxo de drogas para o país, recuperar o petróleo que perdeu na Venezuela e estabelecer o domínio sobre o hemisfério ocidental. A seguir... Colombia, mi tierra. Os confrontos verbais de Trump com o colombiano Gustavo Petro. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Ay, cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida.
Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Em meio às ações que levaram à captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro, o presidente Donald Trump fez também ameaças à Colômbia. Disse ele: a Colômbia também está muito doente, governada por um homem doente que gosta de produzir cocaína e vendê-la para os Estados Unidos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: ele não vai continuar fazendo isso por muito tempo. A bordo do avião presidencial, o Air Force One, Donald Trump afirmou que a Colômbia está doente e fez ataques diretos ao presidente do país, Gustavo Petro. A Colômbia é comandada por um homem doente que gosta de produzir cocaína e vender para os Estados Unidos. Mas ele não vai fazer isso por muito mais tempo, disse o presidente norte-americano. Perguntado se haverá uma operação parecida com a da Venezuela na Colômbia, Trump respondeu que a ideia soa bem para ele. A fala gerou reação do governo colombiano. Em um comunicado, a chancelaria do país disse que as declarações contrariam princípios da Carta das Nações Unidas, como a igualdade entre os países, a não intervenção e o respeito à soberania. O texto também destacou que o presidente Gustavo Petro foi eleito legitimamente e que diferenças entre as nações devem ser tratadas pelos canais diplomáticos. O presidente colombiano também rebateu as declarações de Trump. Em um texto longo, Gustavo Petro escreveu que é o comandante supremo das Forças Armadas e da Polícia da Colômbia por mandato constitucional e que, embora não tenha sido soldado, conhece a guerra e as operações clandestinas. Ex-guerrilheiro Gustavo Petro defendeu o histórico dele de combate ao narcotráfico e disse que jurou nunca mais pegar em armas, mas que, pelo bem do país, pegaria novamente. A troca de farpas entre os dois se acirrou no ano passado, quando os Estados Unidos aumentaram a presença militar no Caribe, alegando o combate ao tráfico. Donald Trump chegou a falar que a Colômbia estava fora de controle e que o presidente Petro seria, abre aspas, um lunático com problemas mentais, fecha aspas. Gustavo Petro rebateu e chamou Trump de grosseiro e ignorante e negou qualquer envolvimento com o tráfico. O presidente também acusou os Estados Unidos de matarem um colombiano em águas internacionais sem apresentar provas. O líder colombiano chegou a ter o visto americano revogado após participar de um protesto contra Trump em Nova York, às margens da Assembleia Geral da ONU em setembro. No sábado, após a captura de Nicolás Maduro, venezuelanos saíram às ruas de Bogotá, capital da Colômbia, para comemorar a prisão do líder venezuelano. Outro grupo de manifestantes marchou pela cidade, com cartazes críticos à operação militar e aos Estados Unidos. Em 2026, os colombianos vão às urnas escolher o próximo presidente, com Petro como candidato à reeleição. E o futuro da relação do país com os Estados Unidos passará pelo vencedor do pleito, como explica esse professor. Estamos falando de um país amazônico, de um país caribenho, onde os Estados Unidos quer controlar, do ponto de vista geopolítico, a região do Caribe. E aí estamos falando também da fronteira com o Panamá, com o controle do porto do Panamá. E, por último, um país também que tem essa passagem em direção à Ásia e o Pacífico. E é por isso que essa eleição de 2026 será tão decisiva do ponto de vista desse alinhamento político e ideológico. Donald Trump e Gustavo Petro têm uma relação conturbada desde o começo do segundo mandato do presidente americano, há quase um ano, quando o colombiano impediu a chegada de voos à Colômbia com imigrantes deportados e foi alvo de sanções por isto. A situação piorou no segundo semestre de 2025. Petro teve o visto americano cancelado depois de dizer que os militares dos Estados Unidos deveriam desobedecer às ordens do Pentágono.
crise se agravou com os bombardeios americanos a embarcações do Caribe. Ataques feitos sob a alegação de que os barcos levavam drogas da Venezuela para os Estados Unidos. Os bombardeios atingiram pelo menos uma embarcação colombiana. Um pescador morreu, o que gerou fortes críticas do presidente da Colômbia. Sem apresentar provas, Trump vem acusando Petro de ligações com o narcotráfico. O mandato do colombiano está próximo do fim. Conforme foi dito na reportagem, a Colômbia terá eleições presidenciais em maio deste ano. E a Constituição impede que o atual presidente dispute um segundo mandato. O próximo governante deve tomar posse em agosto. Em meio às acirradas disputas verbais, Petro pediu à sua população que saia em defesa do país caso ele seja capturado por Donald Trump. Mas como as coisas com Donald Trump são muito relativas, depois de todos esses enfrentamentos, ele declarou nesta quinta-feira que teve a honra de conversar com o presidente colombiano e, inclusive, acertou uma reunião pessoal com o mesmo para os próximos dias. De repente, pode-se repetir com Petro aquilo que aconteceu com Lula. A seguir, um venezuelano nos dá o panorama atual do país. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. E agora nós vamos a Caracas conversar com o professor e empresário Gregório Paluzzi para sabermos como está a situação na Venezuela depois da intervenção dos Estados Unidos no país, que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro. Professor Gregório, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Como está a situação? Todo tranquilo, muchísimas noticias, muchísimas cosas que pasan para arriba, pasan para abajo. No se sabe exactamente qué está pasando, pero bueno, por lo menos estamos entretenidos, digamos. Mas está tranquilo mesmo? Sí, totalmente tranquilo. Hay rumores de motorizados en las calles, hay ciertos videos que buscan inquietar un poco a la población, pero mira, si uno se maneja con cautela y con buen juicio, pues no pasa absolutamente nada. Uma questão que chama atenção diz respeito ao fato de que parece que há uma certa frustração na Venezuela por parte dos opositores, porque esperavam que uma intervenção dos Estados Unidos resultasse na derrubada do regime. No entanto, não houve isso, o regime continua e os Estados Unidos se mostram dispostos a continuar a sua ação na Venezuela em parceria com o atual regime. Como é que você vê isso? Yo no lo veo exactamente como tú lo acabas de plantear, lo veo un poco distinto. Si nosotros comparamos la Venezuela que había el viernes pasado, hace menos de una semana, sí, con la situación de Venezuela que hay en este momento, ha habido un viraje o un cambio muy importante. Ahora, dicho esto, también les voy a decir otra cosa. Yo siempre he pensado que las transiciones o este tipo de cambios toman un cierto tiempo y ese tiempo es necesario para que las cosas o los hechos ocurran paulatinamente y de manera segura, lo más segura posible. Si nos hubiésemos precipitado del día 1, probablemente el día 2 hubiese habido un contraataque de alguna manera o una reacción del régimen y habría aplastado con cualquier movimiento no planificado de parte de la oposición.
Si recuerdas, o tus oyentes recuerdan lo que pasó en Venezuela hace 20 años o 22 años, Chávez fue de alguna manera detenido durante 2 días o 3 días, una cosa así. Hubo mucha euforia, mucha gente en las calles, y 2 días después Chávez regresó con más fuerza de la que tenía previamente. Entonces, esa precipitación de hechos o de actos no fue suficientemente planificada, no fue suficientemente bien hecha, y el resultado fue 20 y tantos años adicionales de régimen. Así que a mí no me desespera ni me frustra que las cosas vayan tomando um certo tempo de ocorrência. A propósito disso, há uma informação de que estaria havendo uma certa disputa e discordância entre integrantes do regime, no caso a atual presidente Delcy Rodrigues, com o encarregado da segurança, o número 2 do país, sempre apontado, Diosdado Cabello, né? Porque a Delcy estaria disposta a colaborar com os Estados Unidos nas ações que estão desenvolvendo no país, enquanto que o Diosdado Cabello estaria contra qualquer cooperação com os Estados Unidos. Tem alguma informação a respeito disso? Sí, digamos, ese sentimiento o eso que tú mencionas es lo mismo que se dice en Venezuela. Ahora bien, hasta que no ocurran hechos corroborados o hechos ciertos, es muy difícil decir si es cierto o no es cierto. Pero sí, aparentemente, y eso no es solamente a raíz de lo que ha ocurrido la última semana, sino desde siempre se ha dicho, desde hace mucho tiempo se ha dicho que dentro del régimen venezolano había distintas corrientes, no necesariamente fluyendo hacia la misma dirección. Había una corriente que era la corriente del madurismo, o una segunda corriente que eran los 2 hermanos Rodríguez, que son Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Delcy Rodríguez, presidente del Ejecutivo. Diosdado Cabello, otra corriente, Padrino López, otra corriente, cada uno con ciertos intereses y ciertas formas y ciertas relaciones distintas a los demás. Unos más pro-cubanos, otros más pro-rusos, otros más pro sí mismos, digamos, por intereses propios quizás. Entonces sí ha habido diferencia, y yo creo que a raíz de lo que ha ocurrido la última semana, esas diferencias se han ido radicalizando de alguna manera. Entonces yo veo perfectamente posible que haya de alguna manera grietas o fisuras entre las personas que gobiernan o cogobiernan a Venezuela en este momento. Nós estamos conversando com Caracas, com o professor e empresário Gregório Paluzzi. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Nós estamos conversando com Caracas, com o professor e empresário Gregório Paluzzi, a respeito da situação no país. Professor Gregório, uma questão que ficou colocada é de que Delcy Rodrigues, assumindo o poder pela Constituição, deveria, em 90 dias, prorrogáveis por mais 90, convocar novas eleições. Pergunta é, isso será possível? E outra, está havendo alguma reação forte dentro do país pela volta de Nicolás Maduro? Primero te voy a responder por el final y después te voy a hacer un comentario. Yo creo que eso está totalmente fuera de consideración. El respaldo que tiene Maduro en este momento, desde el punto de vista de población, es un respaldo muy bajo, ¿ok? Quedó demostrado hace año y medio en las elecciones que hubo,
Y yo creo que durante año y medio, la diferencia entre el número de personas que apoyan a Maduro y el número de personas que quieren un cambio cada vez es mayor. O sea, cada vez hay más personas que quieren un cambio y menos personas que apoyan al régimen, sea Maduro o no sea Maduro. Y el otro comentario que quería hacerte es que tú empezaste diciendo que fue extraído de Venezuela el presidente. La percepción que hay en Venezuela es que ese presidente no fue electo por la población venezolana. Hubo un proceso de elecciones donde la oposición, específicamente María Corina Machado y Edmundo González, demostraron actas en mano a nivel de distintos países que el resultado fue distinto. Entonces, uno se considera, digamos que mayoritariamente en Venezuela se considera que Maduro era un presidente no electo, no constitucional, sino que de alguna manera usurpaba o había tomado, se había hecho posesión de un cargo sin demostrar que se merecía ese cargo. Después a una persona como vicepresidenta, una persona que ocupa ilegalmente un cargo, no puede nombrar a una persona que ocupe un cargo inferior y que todo el mundo considere que es un cargo o una ocupación legal. Entonces, eso es una discusión que hay en el tapete y es un sentimiento que hay en Venezuela en este momento. Professor Gregório Paluzzi, quanto à atitude que Delcy Rodrigues está tomando, estaria ela auxiliando mesmo o governo dos Estados Unidos, conforme tem dito o presidente Donald Trump, ou estaria se colocando em uma posição contrária, conforme ela tem dito, pelo menos para a população venezuelana, de que não há uma interferência estrangeira no seu governo? Hay una gran expectativa porque, las actitudes que ha tenido Delcy Rodríguez son unas actitudes que hacen pensar de alguna forma que está actuando en función de complacer o de aceptar algunas condiciones, no sé si todas, las que ha impuesto Estados Unidos. Obviamente la Asamblea Legislativa va a tener una cierta posición, obviamente la Corte Suprema va a tener una cierta posición, y si existe todavía la coherencia dentro de la cúpula del régimen que está manejando Venezuela, por lo menos en Venezuela, lo que sería de esperar es que los demás organismos o instituciones actúen de manera similar a la tendencia que tiene Delcy Rodríguez en este momento. Pero eso hay que verlo, indudablemente. Yo esta mañana oí una frase que me llamó mucho la atención, que creo que describe bastante bien lo que está pasando. Y la frase es que a la señora Delcy Rodríguez le dieron instrucciones de autodesmantelar al régimen en Venezuela. Y eso es probablemente lo que vaya a ocurrir. A propósito, o presidente Donald Trump disse ao The New York Times que espera que os Estados Unidos administrem a Venezuela e extraiam o petróleo de suas enormes reservas por anos. E insistiu que o governo interino do país, todos ex-leais ao agora preso Nicolás Maduro, está dando tudo o que os Estados Unidos consideram necessário. Só o tempo dirá, disse ele, quando questionado sobre quanto tempo seu governo manterá supervisão direta sobre a nação sul-americana, com a ameaça pairante de ação militar. Seriam 3 meses, 6 meses, 1 ano, mais? Eu diria muito tempo, respondeu o presidente. Vamos reconstruí-la de uma maneira muito lucrativa, acrescentou durante a entrevista de quase 2 horas ao jornal. Vamos usar petróleo e vamos extrair petróleo.
estamos reduzindo os preços do petróleo e vamos dar dinheiro à Venezuela, que eles desesperadamente precisam. Fica a interrogação como esse dinheiro será empregado na Venezuela. E, logicamente, por quanto tempo ainda o país seguirá nesta situação de interinidade. A seguir, os interesses americanos e o plano para conduzir a Venezuela. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Detalhe chama a atenção na ação dos Estados Unidos na Venezuela. É o fato de que a ação para tirar Maduro do poder não contempla a colocação da oposição no poder. Tanto que ele já descartou as figuras de Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia, os dois maiores símbolos da contestação à ditadura de Maduro, vencedores da última eleição presidencial, conforme reconhecimento da maior parte dos países pelo mundo. E ela agraciada com o Prêmio Nobel da Paz. Aliás, para descontentamento de Trump, que almejava o prêmio. O interesse está claro. É o petróleo, ou mais especificamente, as maiores reservas mundiais de petróleo. Na sequência, vem a reimplantação na região da doutrina Monroe, ou seja, do domínio americano sobre a região que vigorou por muitos anos. Por último, vem o que tem sido a desculpa para o afundamento de embarcações na região do Caribe, o combate ao narcotráfico. Os indícios são de que o regime ditatorial venezuelano deverá continuar agora sob o comando da vice-presidente Delcy Rodrigues. Trump fala em recuperar as perdas das empresas petrolíferas americanas que foram expropriadas pelo regime chavista. Nesse rol estão a ExxonMobil, que perdeu seus negócios na faixa do Orinoco em 2007 sob o governo de Hugo Chávez, assim como a ConocoPhillips, que perdeu 3 projetos importantes, PetroSuata, Hamaca e Corocoro, pelo processo de nacionalização. Essas empresas tiveram seus projetos tomados sem nenhuma compensação considerada justa. O assunto foi para um tribunal internacional que deu ganho às empresas americanas. No entanto, a Venezuela nunca pagou a indenização. Na real, não se consegue entender o tamanho da incompetência do regime chavista, que afundou a economia do país, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, 303,2 bilhões de barris, superando a Arábia Saudita, que tem 267,2 bilhões de barris. Atualmente, a Chevron é a única grande empresa petrolífera com operações ativas na Venezuela, atuando em parceria com a PDVSA, a Petróleos de Venezuela Sociedade Anônima. Houve ainda outras empresas americanas expropriadas, como a Cargill na agroindústria e a Owens Illinois em vidro, além da General Motors. Ou seja, quando Trump diz que a Venezuela tomou empresas americanas, ele não está mentindo. O que Trump tem ressaltado é que quer usar o dinheiro do petróleo para beneficiar a população venezuelana e não os chavistas. A propósito, nesta quarta-feira, o secretário de Estado, Marco Rubio, detalhou o plano a ser desenvolvido pelos Estados Unidos naquele país sul-americano. Visa 3 etapas: estabilização, recuperação e transição. O canal Hoje no Mundo Militar
nos dá os detalhes deste plano. Nesta quarta-feira, 7 de janeiro, o secretário de Estado Marco Rubio foi ao Capitólio e fez um briefing para os congressistas a portas fechadas. Mas, no final, compartilhou para a mídia a ideia central, com os Estados Unidos desenhando um plano em 3 fases para estabilizar, recuperar e democratizar a Venezuela após a captura de Maduro. Começando pela fase 1, a estabilização, visando evitar o caos e controlar a válvula do dinheiro. Rubio descreveu a primeira prioridade de forma direta, que é impedir que o país desça ao caos. A palavra caos aqui não é retórica, pois em qualquer cenário de ruptura do centro de poder, o risco imediato é o vácuo, que pode levar a disputas entre facções, desorganização das forças de segurança, explosão de crime organizado, milícias, saques e um Estado que para de funcionar. E é justamente nessa fase que entra em ação o que Rubio chamou de quarentena sobre o petróleo venezuelano, referindo que a alavanca mais forte dos Estados Unidos é econômica e que ela passa por sufocar exportações, controlar fluxos e, com isso, ter controle e influência sobre o que as autoridades interinas da Venezuela conseguem ou não fazer. O primeiro passo dessa medida, além das apreensões de petroleiros, é um acordo para tomar até 50 milhões de barris de petróleo venezuelano, que serão vendidos no mercado a preço de mercado, sem o desconto que a Venezuela vinha aceitando, e então controlar como o dinheiro será distribuído. A justificativa, segundo Rubio, é fazer o recurso beneficiar o povo venezuelano, evitando corrupção e o enriquecimento ilícito de membros do regime. Ou seja, não é só mais sancionar e bloquear o fluxo ilegal de petroleiros, é também centralizar o caixa. E para dar peso político, Rubio acrescentou que conversou várias vezes, desde a captura de Maduro, com a presidente interina Delcy Rodrigues. Um sinal de que Washington está tentando conduzir a transição, dialogando com um núcleo que veio do próprio chavismo, ao menos por enquanto. Mas isso nos leva a uma pergunta inevitável: com que autoridade legal os Estados Unidos comandam esse dinheiro venezuelano? Existe um conjunto de instrumentos usados historicamente em sanções e emergências, como é o caso do IEEPA, que dá ao presidente poderes amplos para regular transações econômicas durante emergências. E é esse tipo de base que sustenta as ações de congelamento de bens e recursos do regime, bloqueio, licenças, restrições e redistribuição de dividendos. A fase 2 é a da recuperação, que envolve reabrir a economia e trazer empresas ocidentais, sempre com o petróleo no centro. Nessa segunda fase, Rubio descreve a recuperação como um processo financiado, em parte, por garantir que empresas americanas, ocidentais e outras tenham acesso ao mercado venezuelano de forma justa, ou, traduzindo em termos práticos, o petróleo continua sendo o motor, só que agora com reengenharia do setor, com seu controle saindo das mãos do regime chavista e indo para a iniciativa privada. A terceira fase é a mais política e também a mais delicada, pois é quando a sociedade venezuelana será reconstruída no pós-chavismo. Um processo que deve envolver reconciliação, anistia e transição democrática. Rubio falou em reconstruir a sociedade civil e caminhar para um governo mais representativo e mencionou explicitamente um processo de reconciliação nacional, com anistia e libertação de forças de oposição, inclusive o retorno de presos e exilados, como parte do caminho para reorganizar o tecido político do país. A propósito, nesta semana já aconteceu a libertação de centenas de presos políticos que estavam nos cárceres do chavismo. Mas, resumindo, o que transparece do plano dos Estados Unidos é que buscam uma mudança intra-regime, com uma desestruturação gradual do chavismo até a volta da democracia.
O programa de hoje teve o trabalho na técnica de Cleiton Lopes. Mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. Direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba. Camila Veras Mota, da BBC News Brasil. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje, no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. Thales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Consultorias, networking e muitos benefícios gratuitos para crescer em 2026 sem aumentar custos da sua empresa. Associe-se cindylojaspoa.com.br. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.